Ile kungi chele ife tungi longere, baba motu kwe loro koko ipe, oromina, elespi. Otumo ba wo silago, achele rio maya, iba baba, iba koda, iba cheda, iba olu, iba gibona, iba petepi, iba pomboe, kumara olu, que timbeloso, que timbeloro, olotu mare. Iburubuya, Iburuboy Bochichi, Aguru Aboia Bochichi Oboto, Achiluri Bofumaba Urumila Beoi Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá bem as execute. Abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade e muito axé que Fauá. E faça sempre bem e esteja no caminho de cada um de vocês. Pois bem, hoje não um domingo abençoado, um domingo sagrado, e sim o primeiro dia do ano, o primeiro dia de 2025, caminhos em que Orumilá Babaifá, quando nós babalaôs nos reunimos, né, no nosso 29º cerimonial da letra do ano de Fá no Brasil. Foram 29 vezes que esse cerimonial foi executado aqui no nosso país. Durante 29 anos, Babango chegou aqui em 92, começou os primeiros barcos ali em 92, levou os seus sacerdotes, seu primeiro sacerdote consagrou em 1992, quando fez o seu filho, né, quando pôde consagrar o seu filho em Orixá. De lá ele teve o seu primeiro babalaô e depois teve um gapzinho aí onde em 1996 novamente ele regressa a Cuba, levando desde janeiro, logo no início de janeiro ali, até o final de janeiro todinho, ao final de dezembro, né, ao final do ano, até os primeiros foram ali em 24 de janeiro, se não me falha a memória, e o último que foi em 18 de dezembro de 1996. Esses sacerdotes acabaram de completar mais um ano como babalaô, como consagrados, e por 29 anos, logo no ano seguinte, teve a primeira letra, né? Perdão, em 96 teve a primeira letra. Em 1997 não teve devido a eles estarem lá em cerimônia. E depois, de 98 em diante, isso não parou até os dias de hoje. E é por isso que carinhosamente nós seguimos aqui à risca esse ancestral cerimonial, tradicional e completamente ancestral. Cerimonial esse que deveria ser feito, executado em junho, como a África faz, mas da mesma maneira que não se é feito em junho, por conta das nossas tradições, por conta da nossa virada de ano, né? E por isso esse cerimonial ele não é executado como deveria ser feito, como a Dexina vivia junto aos seus mais velhos. Quando foi para Cuba, ele precisou modificar tudo isso, porque entendeu que ali a nova plantação, a esperança de um novo ano, de dar ciência a todas as energias, não era no meio do ano, como ele fazia na África, e sim no último dia do ano, para o primeiro, para que pudesse buscar aí sim um novo caminho. E aqui no Brasil, nosso Babango viu que tinha que ser diferente do que era em África e diferente do que era no seu país e suas tradições afro-cubanas, aonde geralmente, por todos os anos, no meio de dezembro ali, na segunda quinzena geralmente, nós, de acordo com a melhor data, né, nós paramos e reunimos todos os babalaôs possíveis, os que não estão presentes fisicamente, estão presentes espiritualmente e estão sempre ajudando para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, no dia 15 de dezembro, né, e 16, perdão,
15 de dezembro. Na quinzena agora de dezembro, para ficar melhor, nós juntamos e demos ciência no decorrer da semana às principais energias, fomos aos principais pontos, chamados caminhos, né? Para que pudéssemos dar ciência às energias e elas nos autorizassem, e cumprimos com tudo ali direitinho para que nesse dia o Babalaô mais novo pudesse sacar o Odu, e através desse informe que Fá nos passou, estamos aqui nesse momento, no dia 1º, nos primeiros minutos desse ano, deixando esse vídeo para que possamos não dar os aconselhamentos, porque os babalaôs vão estar fazendo isso, a comissão vai estar fazendo isso, mas levando para você que vem aqui no nosso canal e está acostumado com a nossa maneira de fala, né, que se acostumou com a maneira, porque cada um, né, ou cada uma se adequa ao que é melhor para você, ao que é melhor para o seu entendimento, para a sua cabeça. Às vezes a minha maneira de falar Ifá, de levar a mensagem, não é diferente do fulano, de A, B, C ou D, mas às vezes a cabeça não consegue bem interpretar aquilo ali, não se adequa, e ela procura o melhor sacerdote, um melhor caminho para que possa melhor entender. Então, com toda certeza e seguridade, aos que vêm aqui nesse canal, estão acostumados com o trabalho que nós já fazemos há anos. Era um trabalho que era feito muito mais na escrita, mas segundo o entendimento, né, e segundo o Ifá nos ensina, que os mais novos sempre têm algo a ensinar também aos mais velhos, nós aprendemos ali com os mais novos que tinha necessidade disso aqui se tornar algo maior para que pudesse entrar no chamado audiovisual. E no momento que nós trazemos essa ferramenta para cá, ela pode, através da plataforma, né, receber sinais diferentes, ela pode ter legenda, ela pode ter interpretação, uma série de coisas, e com isso o alcance do público não é somente ao que consegue ler. Aqui, o que não consegue ler, o que não sabe ler, ele vai entender, e aí isso aqui vai ficar amplo, isso aqui vai ganhar um espaço maior, e a palavra de Ifá, não a minha, não a sua, não a dele, não do fulano ciclano, a palavra do sagrado, que é a que tem que ser prestada atenção, é a que tem que ser recebida, vai ser levada a muito mais pessoas, e é esse que é o nosso intuito. Então, quando nós nos reunimos, Ifá nos mandou um Odu, né? Odu esse que vai nos reger por todo esse novo ano de 2025. E em cima desse Odu, é como uma das coisas, eu vou falar aqui não como sacerdote, Orugoia, mas vou falar aqui como ser humano. Eu fui criado entre a Umbanda, né? Candomblé me chegou muito depois, já na minha fase adulta. Mas eu fui criado na Umbanda, mas com toda a sistemática, né? E toda a educação católica que todo brasileiro aprendeu a ter e aprendeu a levar, tanto que é costume todos nós passarmos pelo batismo da Igreja Católica, né? E se diz que se você não passa por ali, você é um pagão. Hoje eu entendo que no momento que eu levo o meu filho a ser batizado na minha cultura, eu torno o meu filho, a minha filha, um não pagão também. Mas como a gente não consegue mudar o mundo, meu filho é batizado na Igreja Católica, minha filha é batizada na Igreja Católica, minha filha segue uma linha evangélica, o meu filho, ele é autista e não importa a maneira e como, importa sim a mensagem que chega. E em cima desse entendimento, né, em cima dessa educação cristã, né, essa educação católica, meu avô prestava muita atenção
Minha avó nem tanto, mas eu ficava muito com meu avô adorava a informação. Era um camarada não semi-analfabeto, mas tinha pouco estudo, mas enriqueceu bastante a cultura dele através da leitura, né, e da busca de informação. E ele me passou isso, e é importantíssimo para o ser humano, importantíssimo para você. Ainda que você não tenha tido acesso aos estudos, corra e enriqueça cada vez mais colocando informação para dentro, que é algo que vai te diferenciar e muito. Então, nessa virada, ele prestava bem atenção no que as televisões direcionavam e esperava ali a mensagem do papado, né? O Papa dar uma mensagem. E o interessante, eu estava reflexionando bastante sobre isso hoje, né? No dia de hoje mesmo, não agora, mas antes da virada, quando eu estava pensando em fazer esse vídeo aqui, e eu tenho certeza que a maneira como eles recebem a mensagem do nosso Criador, eu não vou nem dizer Lodumário, vou dizer Criador, para que isso fique bem amplo, né? Que não fique nesse chamado nicho, como a galera diz de hoje, né? Que o nosso Criador, eu não sei realmente e não vamos saber, até mesmo porque nós não participamos, não cruzamos essa cortina, mas eu imagino que fale de um salmo ou alguma coisa. Em cima dessa mensagem, dessa espiritualidade, dessa maneira ao qual aquele sacerdote ali recebe e ficam todos esperando a mensagem divina, ele tira uma frase, um refrão, um caminho. Então, também não iria adiantar aqui chegar e ficar falando 300 coisas, porque o Odu é muito extenso. Todos os Odus são muito extensos. Imagina que são 256 signos de fato. Segundo os nossos grandes arabás, são 256 caminhos por cada Odu. Faz uma multiplicação boa disso aí. 256, cada um contendo 256 histórias. E faz infinito. Então imagina falar na letra do ano para todo mundo o tudo. Não cabe. Não vamos conseguir viver isso. Vão viver sim quem são os filhos e filhas desse Odu, que ao serem revelados, né, quando se iniciaram em Ifá, falaram: olha, você é filho desse Odu, ou você é filha desse Odu, e você vai viver com esse Odu pro resto da sua vida. E aí sim, é interessantíssimo que você conheça de ponta a cabeça teu Odu. Que o seu iniciador, que o seu Lúcio Aju, que o seu Ojumanã, que o seu Abalaô, ele quanto mais te passa informação, quanto mais ele vai estar te ajudando, mas nós, para a letra do ano, a gente tem que se pegar uma mensagem que o nosso sagrado, o nosso Criador, está querendo nos dar. E quando eu estava lá na letra do ano, quando saiu esse Odu, me veio na cabeça na hora, eu meio que refleti na hora. Eu virei para os que lá estavam e falava assim: Ifá nos pede mais amor. Não tem um ser humano nessa vida que viva sem amor. Então, não é uma mensagem só para os brasileiros, só para as brasileiras. É uma mensagem para todos que residem aqui e me arrisco a dizer para o mundo, que é uma mensagem ao qual o Ifá diz: independente do que ele vai nos dizer, independente do que ele vai nos narrar, independente do que no decorrer do ano nós vamos escutar e muito, vários babalaôs, várias mães de santo, pai de santo, vários orienteis, vários aofacãs, vários apetebis, vamos falar e muito. E olha que é uma crescente ali que vai de janeiro, né? Começa agora, vai de janeiro, fevereiro, daqui a pouco vem caindo, e o pessoal esquece que o Odu é para o ano, né?
Por isso que a gente faz um trabalho de levar isso no ano e ficar batendo na tecla para que as pessoas possam se lembrar do que o sagrado Criador mandou através do seu sagrado oráculo. Então, sem amor, as coisas ficam muito impossíveis, segundo Ifá, para nós brasileiros. Então, em todas as postagens que eu estou fazendo, eu estou sempre colocando aquela hashtag agora, mais amor, menos rancor, automaticamente menos ódio. Quando nós falamos isso, de imediato o mais velho que estava lá, que eu amo, que há muito tempo não ia no cerimonial e fui, que bênção que nós tivemos de poder ter esse mais velho ali. Primeiro que a calmaria dele é sine qua non, né? Impossível de se comparar. E ele falou assim, ele fala que é mais amor da gente construir, mas deveríamos ter mais calma, mais paciência, mais empatia para com o próximo. Deveríamos nos perguntar por todos os dias por que nos levarmos e nos permitimos ao ódio, né? As coisas negativas. E é essa mesma pergunta, essa mesma coisa você deveria reflexionar em cima do que Ifá está te falando agora. Então presta bem atenção. Sem amor, nada. Tanto que ele diz, né? Procure amar a quem te ama, não só aquele ou aquela que te gosta. Precisa-se de muita atenção, né? Vamos falar, os babalôs vão falar muito no caminho de Nossa Mãe Iemanjá, é a regente do ano, a gente vai falar disso, mas o porquê levou essa senhora a trocar toda a sua vestimenta, todo o seu posicionamento e sentar ali e dar atenção aos que não tinham atenção. E eu lembro também que meu tio, o nosso tio, ele virou e falou: será que as mulheres foram abusadas? No caso, Nossa Mãe Iemanjá foi? Ou foi Orumilá que deixou um buraco ali porque deu prioridades às outras coisas? E isso nos fez e fará pensar. Então, Ifá nos diz para darmos uma atenção danada, principalmente nós homens, né? Para que possamos amar de verdade, dar atenção de verdade, cuidar de verdade, zelar, fazer tudo o que for de melhor para aquelas pessoas que de verdade nos amam. Uma vez, os mais velhos falaram que nós babalaôs deveríamos primeiro salvar a humanidade. E uma vez aprendendo com outro mais velho, e ele estava junto dos outros mais velhos, ele disse: não, Ifá nos ensina primeiro a salvar a nossa família e depois cuidar da humanidade. Então, com toda certeza e seguridade, não tem ninguém que te ame mais nesse mundo que a sua família. Seja seu pai, seja sua mãe, sejam seus avós, seja seu esposo, seja sua esposa, seja seu namorado, sua namorada, seja o seu filho, sua filha, primo, prima, tio, tia, enfim, família. Priorize a família, amor na família, atenção na família. É uma coisa muito importante para esse ano. Ifá nos diz, um refrão bonito, né? Ele diz: no reino do amor, uns amam e outros são amados. E o grande tesão dessa coisa, né? O grande orgasmo de todo esse amor é se pudéssemos viver as duas coisas. Amar e ser amado.
Então, quando você dá atenção a quem te ama, você tem a possibilidade das suas mãos, por mais que elas não alcancem tanto nesse ano, né? Diz que as mãos são meio curtinhas, nasce o enanismo, né? A questão dessa doença, mas nós podemos, com muito esforço, nos dedicarmos mais à nossa família. Podemos esticar também para a família religiosa. Podemos e devemos, porque esse odor ele fala de afastamento religioso. Eu conheço algumas pessoas, filhas desse odor, e eu já vi algumas não julgando a pessoa ou as pessoas, mas o afastamento religioso, além de ser certo, porque ele diz, não duvida da palavra de Fá, então ele já fala disso, a gente também viu na prática, quando viu os filhos do Odu, agir. Então tem uma tendência a priorizar algumas coisas e afastar de outras, né? Então a gente tem que sentar aí, até mesmo porque a família é algo muito importante. Mas quem são os que nos amam tão quanto e protegem o que nós amamos também? Os nossos deuses, os nossos orixás, o nosso Criador. Por isso que nesse ano Ifá nos falou que, em cima de uma profecia ao qual nós perguntamos a Ifá de que maneira Ifá estava vindo, Ifá nos disse que de uma maneira negativa, aonde a negatividade foi determinada por maus caminhos, caminhos ruins, caminhos obscuros, caminhos negativos, e foi especificado mais ainda por conta de onde viria isso, Cafutileri, que é através da nossa decisão, das coisas que a nossa cabeça escolhe viver, ser, né? Como ela decide as coisas, assim como é Cafutileri, aquele espírito obsessor que pertence a cada um de nós, cada um tem o seu, que nos conhece de vidas, nos assombra de vidas, é aquele espírito obsessor, arcaico, não tão desenvolvido quanto, mas que é tão superior a tal ponto de mexer, influenciar nas nossas decisões e fazer com que a cabeça trilhe para pensar errado. E esses nossos pensamentos, essas nossas péssimas decisões, esse nosso péssimo querer em cima de coisas negativas nos vão levar aos maus caminhos. E é por isso que quando a gente parou para falar disso aqui, lembra daqueles que realmente nos amam, que Olof, por mais uma vez, mais uma abençoada vez, veio e falou, olha, ano passado eu proporcionei a bênção para vocês. Nesse ano eu uso todos os meus poderes, todas as minhas meu infinito conhecimento e toda a minha infinita vontade de desejo, de amor ao próximo, do jeito que o Olof nos ama, a cuidar de cada um de nós. E pontuou como o ano passado, eu não quero fazer isso de graça. Eu continuo pedindo a oração de cada um de vocês. E quando nós paramos para orar, nós alimentamos algo que tem dentro de cada um de nós, porque estamos dizendo, se eu estou parando para conversar com Deus, com o Olofim, com o Olorum, com o Olodumare, com todos os demais deuses e com tudo que é fora desse plano terrestre, eu estou elevando o meu espírito a algo que me ama e não só me gosta. Esse aqui pode só gostar de mim, por mais que seja importante, mas esse me ama tão quanto, e eu não posso separar dele, então eu tenho que lembrar das orações que eu preciso fazer. Por mim, já parava por aí, porque quando o Olof mete a mão, as coisas vão muito bem, obrigado. Porém, nunca decidimos algo sozinho,
e por isso se tem uma comissão organizadora, uma comissão de mais velhos, uma presença, uma junção de fatores ali, aonde um parou ali, gritou e falou, opa, além disso, tem que fazer algo. Eu falei, é isso, a gente tem que fazer. Ia deixar meio que só aberto, essa algo que precisava, ainda mais porque a cabeça vai pensar, então ela precisa estar muito fortalecida quanto a isso. E foi por isso que foi determinado um grande ebori, ou obori, que é feito nesse odô, que é sacrificado, alimentado no nosso ori, uma grande oferenda que se faz a ori de 2 ejabô, 2 pardos à cabeça, porque já é o grande elixir dos deuses, mas as cabeças podem e vão fraquejar, e muito, principalmente pela influência de cafetileria aí. Então, preocupadíssimo com que podemos chegar nesse país, né? Como nós vamos agir com a cabeça, Allah falou, bori de peixe pardo, meji, ejabô, meji, peixe pardo, 2 peixes pardos à cabeça. Então, um de um lado, outro do outro, para que se possa, através do sagrado, alimentarmos muito bem a nossa cabeça. Algum erro de dar Eielé-Funfun à cabeça? Nenhum. Porém, Fá determina aí o ejabô. E sabemos que o ejabô também tem o ejé ori, né? O sacrifício também é oferendado, o ejé à cabeça. Porque quando se faz ali, tem uma glândulazinha que se pega e dá o ejé a ori. Mas isso é algo que não tem que estar aqui na internet. Então, aos interessados, que estejam realmente interessados, busquem seus sacerdotes, busquem suas sacerdotisas para que possam alimentar suas cabeças aí com ejabô, meji, 2 pardos, para que se possa abençoar. Porque, eu posso usar outro peixe? Pode, mas o pardo foi o peixe abençoado por Olofim. A tal ponto que existem odôs que têm que usar um pardo muito grande, com uma língua muito grande. É toda uma especificação. Por isso a gente bate muito na tecla. Oferendar algum peixe é uma coisa. Oferendar o peixe para a cabeça, ejabô, sempre. É melhor não fazer do que oferendar qualquer um. Entendeu? Então se liga nisso aí. Com isso, Olof determinou que podia fechar, mas marcou um ebó, nicoeleço, específico do odô. Então, acho muito difícil as pessoas sentarem e executarem esse ebó de tabuleiro, ainda mais que está negativo. Então, o Babalaô, ele tem o poder, através do que Olof lhe deu junto de Orobilá, para que através das suas mãos sagradas, do seu conhecimento, ele possa inverter a posição dos odôs, trazendo o odô maior para frente, fazendo com que o odô maior vá para trás, e através do movimento cerimonial do ebó, nicoeleço, o Babalaô consegue um tempo suficiente para que aquela pessoa consiga resolver. Então, transformar essa negatividade de maus caminhos em bons caminhos. E tudo que cafetileria, que é aquela cabeça pensante de uma forma negativa, ou aquele espírito obsessor, se transforme num grande orifurê. Então, que faça com que essa cabeça negativa se transforme em positiva, e tudo que ela pensar de bons caminhos vai fazer com que de boa coisa, de positividade, de pensamentos assertivos, vão fazer com que se tornem aí positivos em todo 2025. Compreendeu? Mas geralmente não é feito nisso. Então é interessantíssimo que você procure seu Babalaô para que você possa participar dos ebós coletivos, porque dentre vários que cada um trabalha a sua maneira e está tudo muito bem, mas com toda certeza e seguridade, todo Babalaô, ao final de todo o cerimonial,
que ele dê ciência para A, B, C ou D, mas no final de todo o cerimonial, o ebó de tabuleiro está aí, o ebó Opon Ifá está aí, o ebó Nicoleço está aí, então vai ser feito esse ebó de tabuleiro, até mesmo porque é o momento aonde vão se tirar as proteções que foram feitas em 2024, vai tirar a bandeirinha do ano passado e vai colocar para dentro do ebó de tabuleiro, vão várias coisas que foram feitas de 2024 como defesa, né? Vai nesse ebó de tabuleiro como despacho, para que possa seguir e encontrar o seu rumo, dando ciência que, olha, nós participamos lá atrás e estamos por mais um ano participando. Nem que esse seja o meu último ebó do ano, que nesse ano seja a minha última passagem aqui na Terra, mas não importa. Ifá nos diz que para nascer, temos que fazer ebó. Para viver, temos que fazer ebó. Para morrer, também precisamos fazer ebó. E que também não seja nada disso, que seja simplesmente um ano de prosperidade, de caminhos que possa seguir tudo bem. Mas, com toda certeza e seguridade, então procure o seu babalaô. É um ano, quando ele fala nos diz isso, ele fala do Odum principal, né? E aí vem trazendo esse caminho onde ele fala da questão da dualidade entre o bem e o mal. A gente tem que estar muito em contato, porque irmãos podem acabar tendo problemas aí com irmãos, não só irmãos de sangue, como irmãos religiosos, pessoas que são próximas no trabalho, podem acabar um pensando de uma forma positiva, outro pensando de uma forma negativa, e um querendo induzir ao outro a negatividade. Fica ligado com isso, procura trabalhar o amor, mais amor, mais amor, mais amor, menos rancor, menos ódio, procura se apresentar. É um Odu ao qual o Ifá nos pede para que tenhamos muito cuidado com quedas, muito cuidado com acidentes. Podem acontecer muitos acidentes no decorrer desse ano, e principalmente acidentes muito ligados com a altura. Esse é um Odu que fala muito disso. A gente tem que tomar muito cuidado. Várias outras coisas os babalaôs vão estar falando. O primeiro testemunho que Ifá nos mandou, Ifá nos fala assim: a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que vocês deveriam cada vez mais se refinar. Ifá nos pede para que possamos nos refinar cada vez mais. Então o Ifá não está pedindo para você se refinar, para você ser bruto, para você ser grosso, para você ser ausente, para você ser rancoroso, para você ser brigão. Ifá está te pedindo para você refinar em prol de amor, de dedicação ao próximo, de zelo ao próximo, de cuidar de quem te ama e não só de quem te gosta, de você se reinventar de todas as maneiras, né? Ifá te pede para você muito viver isso. Então você procura refinar a sua beleza em cima disso. Você tem que, de todas as maneiras, colocar a sua cabeça no lugar. Ifá diz que é importantíssimo para que você coloque a sua cabeça no lugar. Você não pode perder a sua cabeça, até mesmo porque o Odu principal, ele sofre de depressão, ele sofre de problemas neurológicos, ele vem trazendo a mesma pegada que os Odus anteriores vem dizendo, e ele foi falando assim: olha, a depressão é algo sério, as pessoas podem entrar na depressão profunda, as pessoas podem entrar numa solidão, elas têm que se movimentar. Tanto que Iemanjá já veio trazendo o seu filho para poder buscar esse amor, essa vontade de viver, acalentar. Você precisa sair, você precisa curtir, você precisa espalhecer a sua vida, mas você também precisa de todas as maneiras aprender com seus mais velhos. Então, aprenda com seus familiares, aprenda com seus superiores, aprenda com os seus mais velhos de carne, de vida, de comércio, de religião, de tudo, porque eles sempre têm algo para te ensinar com toda certeza e seguridade. Prestou bem atenção nisso? É o que Ifá nos diz, e por aí nós vamos encontrar os vencimentos. As adversidades, elas vêm como foi marcada ano passado. Ano passado é o mesmo Odu que veio para esse ano. Pelas mãos do ano passado, por um outro babalaô mais novo. Nessa mão, por um outro babalaô mais novo. Os dois não sabiam nem direito o que estavam fazendo. Então, é algo que Ifá está batendo na tecla. Vão ter coisas que não tem remédio, e remediados já estão. Tem coisas que a gente vai querer solução e Ifá já diz: não tem remédio, remediado já está. Você precisa de todas as maneiras. Não adianta você querer brincar de Deus, que vai ter coisa que não vai ter jeito. E não tem remédio, remediado já está. Seja para que lado for, remediado já está.
Você não pode se decepcionar de maneira alguma, né? Se permitir se decepcionar. Ontem eu estava conversando com o irmão e aí eu falei assim, cara, não sei qual o posicionamento seu com o seu maior, né? O irmão religioso, vou botar assim. Mas no momento que você enxergar o seu maior como Deus ou semideus vivo na sua vida, você vai se perder porque ele erra como você. Ele ou ela erra como você. Então a gente não tem que deusar as pessoas. Não é que as pessoas, o pessoal às vezes fica muito chateado, principalmente os meus, quando eles vão falando, padrinho, o senhor é isso, padrinho, o senhor é aquilo. Cara, você não tem que me amar. Você tem que amar a quem te ama de verdade. Não que eu não te ame. Eu te amo, eu me dedico, eu faço isso. Ah, mas o senhor é diferente. Eu não sou, cara, eu tenho defeito. Porque amanhã, quando tu vê um defeito meu, tu vê um erro meu, tu pode entrar numa depressão, tu pode entrar numa desilusão, tu pode entrar numa muita coisa e você vai confundir tudo que fez tu me amar por conta de um erro meu como ser humano. Então, hoje, quando eu olho para o meu padrinho, eu já não olho mais para os erros de João Luiz, ou do Janda, como vocês conhecem. Como eu olho para o meu Jumonã, eu não vejo mais os erros que o Paulo Vitor, né, o Pablito, que vocês conhecem. Se eu olhar para o meu pai hoje, que não está mais aqui, para o meu zelador, eu não posso olhar como ele. Eu tenho que olhar esses camaradas como o que eles representam na minha vida. Quando eu olho meu padrinho, eu tenho que ver que ele representa o que na minha vida? Olof na minha vida. O meu padrinho, meu iniciador, meu Lúcio Aju, meu Balaô, aquele que me iniciou, ele representa Olof na minha vida. E como eu trato dessa pessoa, é como eu dedico o meu carinho e respeito ao Olof. O meu Jugonã, ele representa os olhos que me guiam, né? Meu segundo padrinho, o meu segundo iniciador, ele representa o Urumilá na minha vida. O meu Pai de Santo, no meu caso, representa o orixá ao qual é a minha navalha. Quem ele é? Quem ele é? Para mim, é o Baloaê. Se eu tivesse batendo a cabeça desse camarada hoje, eu não estaria batendo mais a cabeça no Milton Maia, estaria batendo a cabeça para o Baloaê. Quando eu olho para a mãezona, com todos os defeitos e acertos que ela tem, não é ela mais, não me interessam os erros dela, interessa que eu estou lidando com o Oiá na terra, porque são representantes. Quando eu olho para o meu pai carnal, para a minha mãe carnal, que não mais aqui estão, mas os de vocês estão, são aqueles que me deram nada mais, nada menos do que a minha vida. Então, antes de eu ser ingrato ao meu pai e à minha mãe, eu tenho que ser grato à vida que eles me deram. Eu tenho uma falta de pai na minha vida, mas se não fosse o meu pai, como eu estaria aqui? Eu não carregaria o sobrenome Abreu. Seria outro? Foi o que eu escolhi? Não, lá no céu eu escolhi. Eu quero ser filho de Dona Maria Lúcia e do seu Hernânio. É esses. Assim como foram os meus zeladores, assim como foram os meus iniciadores. Então, quando você direciona isso, você não pode exaltar as pessoas. Você tem que exaltar aquilo que elas representam. Quando você falar comigo, esteja como se estivesse falando com o Olof, sem botar vaidade e ego nenhum. Ah, eu sou Olof? Não, não sou Olof. Como seu iniciador, é assim que eu represento na sua vida. No momento que você está me desrespeitando espiritualmente, você está fazendo diretamente com o Olof, porque você fez uma escolha. Você disse, eu quero nascer naquele ali, eu quero que meu luz seja revelado ali. E é isso que você faz. Quando aquele camarada te prendeu, foi o Olof que lhe prendeu. É que isso é uma coisa que você tem que lembrar disso aí. Então a mesma coisa para o seu Osbonã, que representa o Urumilá na sua vida, o seu zelador, que representa o orixá ao qual você é filha, ou a sua zeladora, assim como seu pai e sua mãe. E esse segundo testemunho, por que você parou para falar disso? Porque ele fala da decepção que a gente tem com os nossos maiores. E aí faz com que eu tenha um afastamento religioso de tudo isso. Então você não pode confundir. Você não pode confundir as ações ou um erro do pastor seu, do padre, do diácono, do caramba quatro que for. Você tem que pensar no que eles representam. Esse camarada falou 1000 vezes da palavra divina para ti. Um dia que ele errou, vale tu julgar tudo isso aí? Não vale.
Então ele faz isso para você prestar muita atenção nisso. Não devemos de forma alguma reclamarmos dos trabalhos que os deuses nos dão. Trabalho, não emprego. Esse ano que passou, nós tivemos uma pegada em cima da outra. Eu tinha que dar conta do meu trabalho, eu tinha que dar conta de ser um pai, eu tinha que dar conta de ser um esposo, eu tinha que dar conta de ser um faixa preta, eu tinha que dar conta de ser um padrinho, eu tinha que dar conta de ser amigo, eu tinha que dar conta de ser familiar. Eu tinha que reclamar? Não, eu tinha que agradecer. Porque em cima disso aí, no momento que eu estava dedicando a isso, eu estava não vivendo as minhas possíveis negatividades que eu amo viver. E que eu amei viver por muitos longos anos da minha vida. Meu passado muito me condena, mas não me condena mais porque eu escolhi enterrá-lo e caminhar de uma forma diferente. Então, esse Odu, ele diz que ele vem marcando mais uma vez para nos lembrarmos do quão nós não devemos reclamar dos trabalhos, não emprego, do que os santos, os orixás, os deuses, o Criador nos dão. O Criador nos dá e os deuses nos dão. Compreendeu? Sejam os eguns, sejam os orixás, seja Ifá, seja o Criador, seja quem for, principalmente no que tange ao religioso. Compreendeu? Principalmente no que tange ao religioso. Na junção disso aí, Ifá nos vem falando de um caminho ao qual ele fala assim: olha, nós, como bons brasileiros, não devemos nos ilusionar. A gente tem que colocar o nosso pé no chão. Essa é a leitura que eu sempre fiz. Pelo Odu que está aqui, como eu aprendi, faço sempre aqui, mas tem babalôs que vão olhar e vão ler de outra maneira, não tem problema. Então, além do não ilusão, esquece. Você tem que tomar muito cuidado com a sua brutalidade. Muito cuidado com o egocentrismo e a brutalidade. Então, no geral, no contexto de 2025, não se ilusiona, pé no chão, não seja bruto, tá ligado ali também, né? Se ilusionar, alguém que pode tentar acabar com o teu relacionamento, acabar com o teu amor, destruir a tua paz familiar, não só dos casais, dos relacionamentos conjugais, mas no geral, no todo. Porque existem pessoas que são ervas daninhas, tanto que fala do coletor de ervas, né? Aquele camarada que vai lá de madrugada, a partir das 6 horas da manhã, que ele vai recolher as ervas, tanto que muitas coisas muitas medicinas vão vir e vão chegar através da bênção das folhas, né? Curas que não chegavam, vão chegar com toda certeza e seguridade, mas por causa dessa bênção de colher as ervas. Mas tem ervas daninhas aí que destroem famílias, destroem lares, fazem com que filhos se separem das mães, filhos e filhas se separem dos pais, se destruam, façam irmãos e irmãs brigarem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então a gente tem que ficar ligado nessa junção para que possamos não nos perder. Com os Odus de cima, não, tem o Contraburi. O Contraburi é importante falar. Ele diz assim: então, soldado em guerra, você não tem direito a dormir de jeito maneiro. Você tem que tomar muito cuidado com os carcarás que vão vir da sua vida. Geralmente vão furar os seus olhos primeiro, para não deixar você enxergar. Então, muito cuidado, olho vivo no que Ifá vem te alertando. Com os Odus de cima, Ifá nos mandou uma negatividade criada por uma negatividade de maus caminhos, caminhos obscuros, caminhos ruins, criados por Nicafishleri. Podemos ter um entendimento do que a nossa cabeça decide, o que a nossa cabeça quer, o que a nossa cabeça deseja. Também podemos entender que é esse espírito obsessor que vai nos levando para aquilo ali, e principalmente quer que cada um viva o mau caminho, porque o mau caminho, né? Há pouco tempo atrás, veio uma menina aqui se consultar. Nessa semana aqui, um pouco antes de fechar o ano,
e falava para ela de mau caminho. Eu lembro que eu virei para ela e falei assim, mas qual mau caminho? Você, quantos anos você tem? Ela, X. Falei assim, você lembra que essa idade aí, pelo menos você já sabe o que é certo e o que é o errado, não sabe? Ela, sei, então. Mamãe diz que quando a gente não souber que é o certo ou que é o errado, pergunta se gostaria que fizesse contigo. Rapidinho você vai saber o que é certo e o errado. Então a coisa já deveria começar de dentro da sua própria cabeça, aonde você deveria escolher tudo que presta, traz para você, e tudo que não presta, expurga de você. Se a sua cabeça vai estar com essa falha e alguém vai estar superior, né, vai estar aqui, faz isso, faz aquilo, plantando macaquinhos na minha cabeça e fazendo com que essa plantação de coisas ruins vá fazer com que eu tente viver os maus caminhos, eu vou falar, cara, como é que eu posso fazer isso? Isso não está legal, isso não serve. Isso não vai ser de bom tom, isso não vai ser de bom grado. E aí eu vou acabar me perdendo. Então já começa você já vendo o que presta e o que não presta. Com toda certeza e seguridade, você tem cabeça para isso. Você tem mente para isso. Você pode, com toda certeza e seguridade. Quanto tempo tem? 46 minutos. Se você ficou até agora aqui, com toda certeza e seguridade, você está muito interessado em seguir um ano melhor, porque senão já estava chapocando. É o que Fá, com toda certeza e seguridade, quer para um de nós. Todos nós. Então, que a gente troque todos os maus pelos bons caminhos. Expurgo não tem essa dualidade, não tem essa coisa entre o bem e o mal, não tem de eu querer sacanear um irmão, não tem, não posso. Eu não posso afundar alguém para poder viver bem. Prefiro ignorar do que afundar. Às vezes ignorar, por mais que doa um pouco mais, é muito melhor do que você afundar, você ter um prazer, você exercer a coisa ruim dentro de você. Não, isso já está, com toda seguridade, se perdendo. E ele nos termina com 2 odus, onde ele fala que o primeiro, Babalaô não deve menosprezar a nada e ninguém. É um grande ensinamento que ele fala, né? Então, nós brasileiros, minha residência aqui no país, nós não devemos menosprezar a nada e ninguém esse 2025, e diz que precisamos definir o que realmente nós somos e o que realmente nós queremos para a nossa vida. E diz que o matrimônio é uma das coisas mais importantes que um ser humano do bem pode ter. E fala, após isso, né? Aí nós tiramos os ebós, já foi falado aqui, e nós fomos ver quem eram os orixás regentes. E foi determinado, dentre vários, né, que perguntou, a gente não tinha dúvida do governo das mulheres desse ano, porque, cara, que coisa gostosa. E quando me deu um odú para viver, disse que era como o Oromilá gostaria que eu cuidasse da minha família, e como eu cuidasse da religião. E ele disse que eu deveria sempre fazer algo pelas mulheres. Os meus grandes problemas foram sempre 2, como vida sacerdotal. Tinha os problemas gerados ali por conta do meu maior, que não eram meus, mas eu não gostava que atingisse, que o atingisse, e entrava como uma fera ali, e o outro problema com a covardia com as mulheres. Eu sempre, por vida, primeiro que eu fui criado por mulheres, né? Minha avó e meu avô tiveram 5 filhos. Um teve a infelicidade, escolheu o mau caminho e viveu uma vida muito ruim, que não cabe aqui revelar, e hoje num plano espiritual melhor, mas eu não convivi. Mas eu vivi com 4 mulheres. Eu não tive meu pai, mas 4 mulheres, 4 dentre elas uma mãe e as outras tias, mais minha avó. Meu avô quase em casa não ficava, meu avô tinha 3 trabalhos.
Então era minha avó, que era minha madrinha, meu tudo, minha bisavó, minha tataravó. O que não faltava lá em casa era mulher. E minha mãe me ensinou muito a educação vindo de uma mulher. Me fez homossexual? Não, isso não tem nada a ver. Isso é uma ignorância tamanha. Pelo contrário, me deu aquele feeling de poder enxergar as coisas com um olhar feminino e protecional. Sabe, como se fosse aquela leoa preparando para que um dia o leãozinho crescesse e pudesse cuidar das demais leoas? Era mais ou menos isso. Então, de fato, quando fala do governo, em momento nenhum, todo mundo lá, não, que as mulheres vão fazer isso, que as mulheres vão fazer isso, que vamos falar das ELFAs, não vamos falar de nada. Uma vez, quando questionaram o mais velho para falar disso, a primeira coisa que ele falou: não conheço, não posso tecer comentários, não posso opinar ou falar daquilo que eu não conheço, também não conheço, não chegou nunca para mim, não posso comentar e não é da minha linhagem. Então, quando minha cabeça escolheu essa linhagem crioula, afro-cubana, por mais que eu me apresente e ande os trajes africanos, que não tem nada a ver isso, eu acho que o sacerdote ele tem que muito bem se apresentar, ainda mais que ele representa algo que é Orumilá, e Orumilá, não que esteja em outras vestes, não, mas se essa é a nossa base, ok, mas a minha linhagem é aquela, é a mesma coisa. Meu Xangô, ele nasceu no Nagô, não é de Queto, não é de Jeje, não é isso, não é aquilo, né? Então, é dessa maneira, eu rezo até os dias de hoje, quando vou dar de comer para meu pai, pelo Nagô, porque foi assim como meu santo nasceu, e eu não troco as águas, né, de jeito maneira. Eu tive que buscar para cá por uma questão de autorização, mas continua meu pai, quem está aqui sempre sabe, é testemunho da maneira como faz. Onika era um saqui, e é essa que eu levo e vou levar para todo sempre. Então a minha linhagem é essa, e na nossa linhagem não tem esse caminho, então a gente não entra nesse mérito, mas está muito forte nesse outro, né? Mas quando fala disso aí, eu entro no empoderamento, e muito falam: nossa, a mulher vai estar o demônio dentro de casa. Eu aprendi a fazer da mulher que eu estou do lado um demônio. Eu não gosto de mulher pacata, eu não gosto de mulher faltando forças e ferramentas para ela. Se ela está comigo, ela vai ser carregada da melhor maneira possível. E não interessa, por mais que eu venha me arrepender do que eu fiz, já era, está feito. Não tem problema nenhum, e você tem que dar forças, você tem que ajudar, você tem que empoderar, você tem que impulsionar. E está no outro quando ele faz isso. Por quê? Orumilá, a mulher sentou no lugar do Babalaô, porque Orumilá deixou um buraco. E se Orumilá deixou esse buraco, pronto, alguém tem que cumprir. As pessoas estão chegando, precisam de ajuda. Quem vai ajudar? Será que ela fez porque ela queria? Ou será que ela fez por ajudar? Nós não estávamos lá, mas sabemos que dali Orumilá não entendeu bem a missão, não entendeu bem a intenção, olhou pelo lado do ego, olhou pelo lado da vaidade e condenou. Aonde se joga o pelê, não se joga abusos, é por isso que se respeita hierarquicamente essa coisa. Aonde eu consulto, não se consulta um buzo. Será? A gente sabe que não, que na casa de Fá trabalha de Lobum e trabalhou Pelé, então não tem essa guerra. Mas espiritualmente as mulheres da nossa rama, da nossa tradição aprenderam: olha, isso a gente não cuida, até mesmo porque nós nascemos para cuidar de orixá, e Fá pariu orixá, mas a boca de orixá é a boca de búzio, então é dos búzios que nós cuidamos. É assim que as mulheres de cá, elas falam: eu não tenho o mínimo interesse no Pelé. Por quê? Meus orixás, ao qual nós nascemos com útero, a gente já tem isso, porque o homem ele vai receber o Ibaxé ou vai receber Ibaiuá, as mulheres já recebem o útero, a bênção, a coisa divina de poder parir. E aí elas falam com o maior amor: a boca do meu orixá é a boca de Búzio. Eu não preciso falar Ifareu, eu falo com muito orgulho Oxareu. E eu nunca vou me preocupar da minha mulher, da minha senhora, da mãe do meu Ifá, da mulher que me acompanha, seja lá de que mulher for, dela estarem no maior degrau possível.
Nunca isso vai me diminuir, pelo contrário, vai crescer, porque o rei, ele vai governar muito bem junto de uma forte e poderosa rainha. E é isso que o nosso país está precisando, de um olhar feminino, para que possa, através desse olhar feminino materno, com muita força, levar um olhar de amor, porém também de equilíbrio, à nossa nação brasileira. É isso que bem nos orienta, e cada um. Então, ao invés de eu agredir, ao invés de eu espizinhar, ao invés de eu machucar a mulher que tem a bênção de dar vida para aquilo que eu vou amar, pelo contrário, eu vou dar amor, vou dar carinho, vou dar força e vou dar aquele empurrão para que essa pessoa possa crescer, 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 e quanto mais crescer, se vai me morder, faz parte da vida, axé, mas nunca vai dizer que dá um empurrãozinho você não teve. Então é uma das coisas, quando o homem é homem, quando o ser humano é o ser humano do bem, ele não se importa com quem ele vai ajudar, ele se importa com a missão que ele teve. Está na missão dele, seja homem, seja mulher, seja quem for, é ajudar o próximo, então não vou só ajudar, não vou elevar, fazer essa pessoa crescer, 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 e nunca botar a mão para não deixar ele chegar onde tem que chegar. E é o que bem nos orienta nesse duro ano que vai ser. Então, o posicionamento das mulheres está aí, e Iemanjá está vindo regendo de todas as maneiras. Perguntamos a essa Santa Mãe se era ela que iria reger nosso ano, e nossa Mãe Iemanjá está aí para ser a mãe de todas as nossas cabeças, para ser esse grande útero da humanidade, para ser a bênção que nós brasileiros em residência que precisamos para que possamos receber aquele amor materno. Claro, a força que Iemanjá tem, a força não do pai dela de Olocum, dos oceanos, mas a força que as ondas têm para poder movimentar e fazer essa terra aqui bater para um lado, fazer com que essa movimentação de ondas façam levar as coisas ruins para dentro do mar e fiquem as coisas boas, trazendo sempre os bons caminhos. Quando ela sacode ali os véus da sua saia, nos vai levando toda a negatividade e trazendo todas as positividades possíveis, e principalmente o amor de mãe. É aquele casal Oni, Iemanjá chamando o seu filho para poder levar amor, amor e amor. Ensinar os seres humanos o que é amor. Nem ao que lembre, né, até onde eu sei, não tem um orixá que seja mundialmente reconhecido como Iemanjá. Todo mundo está ligado quem é essa santa aí. Tem santos que não se conhecem, tem orixás que não se conhecem, tem pessoas que falam, quem é esse mesmo? Mas Iemanjá todo mundo conhece, e essa santa que vai estar nos reinando, e chamou o nosso filho, e chamou o nosso pai chamou, que é seu filho, para poder fazer o quê? Ser o equilíbrio ali, o orixá que a acompanha, para falar assim, principalmente quando chama o Xangô, falou assim, meu filho, hora de dar vida. Não é justiça. Justiça deixa comigo. Claro, temos que dar cuidado com os destemperos, porque uma hora o mar está de um jeito, uma hora o mar está de outro. Né? A maré está de um jeito, a maré está de outro. Mas, tirando isso aí, com toda certeza e seguridade, Xangô vai estar levando vida para cada um de nós, para que você ame e valorize a sua vida. Bom, eu acho que falamos do código ético, não, né? Perdão, faltou o código ético. Desculpa. Adolfo Edeno. E o código ético desse Odo, né? Ele fala que a gente não pega, né, aquilo que não nos pertence. Podem ter muitos problemas de roubo, né, no decorrer desse ano, mas se você não quer viver esses maus e quer viver sim os bons, de maneira alguma, se não é seu, não recolha e não se aposse daquilo que não lhe pertence. Acho que a pegada final, dentre todas as coisas que tem aqui, tem um caminho ao qual é interessante nesse ano, e principalmente aos que são ifistas, né?
que já tem o seu assentamento de Fá, aos que não são Obalahoje, mas tem seu Icofá, sua Manorula, seu Ofaca em casa, né? Seu Urumilá, que vocês arreiem oferendas, né? No decorrer de todo o ano de amêndoas, as amêndoas, os doces de amêndoas, né? Os derivados de amêndoas desse ano vão fazer com que esse orixá fique muito feliz. Então, se você precisa resolver um problema, que você arreie, né? Os doces finos ali. Se você sabe fazer um doce com amêndoa, é muito difícil, né? Até mesmo porque para você recolher aquilo tudo ali é bem difícil, mas você pode comprar, né, doces de amêndoa, principalmente os doces finos, né? E você colocar a sua petição ali embaixo e você colocar esses doces por cima e você pode deixar ali durante 8 ou 16 dias, né? Aos pés de Fá, 4, né? Porque dependendo do doce vai encher de formiga, né? 4, 8 ou 16 dias aos pés do seu Ifá para que ele consiga resolver aquilo que você está precisando buscar. Esse é um dos grandes axés desse ano, né? A bandeira vai ser, né, no seu interno azul e branca, né? A gente optou pela vertical, né? Tá assim, né, a bandeira, então do lado de cá azul, né, um azul mais escuro, né? Chega a ser quase desse assim, né? Quase desse aqui, perdão, e um branquinho, né? Azul e branco de Iemanjá, com os ribetes, né, como entorno vermelho e branco de Xangô, né? Geralmente a gente coloca a bandeirinha ali com os ribetes assim à volta, nós colocamos vermelho e branco, aí colocamos fita, né? Usamos fitas de cetim e fitas vermelho e branca. Essa vai ser a bandeira do ano, né? Enfim, eu acho que todos os demais conselhos os Babalaôs vão estar dando para vocês. Boru, não tem nada que a gente parou para pontuar aqui que não tenha sido falado. Nós temos 1 hora aí de aconselhamento. Espero de verdade que esse ano todo mundo possa, através da sua boa cabeça, para isso lembramos que tem que fortalecer o seu bom ori, para que você troque aí tudo que não presta, tudo que não serve, tudo que vai te levar no mau caminho, a coisa pior, que você escolha viver os bons caminhos, em cima das suas boas decisões. É o que Fá nos pediu, é o que Fá nos pede e que está muito bem nos orientando. Olof nos defendendo, rogações ao Olof, que o nosso Pai Maior Olofim, por essa graça de hoje, por esse primeiro dia do ano, que Ele possa nos abençoar, nos proteger. Do jeito que você vive com o Olof, é como você vai determinar de que maneira esse orixá vai estar de uma forma positiva ou negativa contigo. Nós já conversamos muito quem é o Olofim. Olofim, aquele que é o grande senhor do Palácio da Justiça, aquele que vai um dia, né, nos julgar. Nós vamos passar naquele purgatório, no julgamento, ninguém vai fugir disso, tanto que o Urumilá está anotando tudo que nós fazemos. Então, quanto mais positivo você escolher viver aqui na Terra, não é para mim, não é para ele, não é para ela, é para você, o sagrado. Então a sua consciência é o seu maior juiz. Você vai transformar essa negatividade em positividade, a começar das suas escolhas. Claro, a cabeça vai falhar, Olof já te mandou um bori. A cabeça vai falhar, Olof já está te mandando junto de Orumilá, através de Orumilá, os aconselhamentos de Fá. Vai te encher de babalaô com um monte de informação. Nós vamos fazer a live, vamos estar replicando isso durante o ano, não vai te faltar informação. Mas te lembra, lá no iniciozinho, mais amor, menos amor. Essa é a pegada do ano. Então, quando você começar a se dar conta que você está saindo do eixo de amor, seja com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais, com os seus familiares, com a sua religiosidade, com o seu trabalho, com os seus amigos, é hora de você parar e ver o que está errando, o que está errado e o que precisa consertar. Com o próximo, não com você. Amargo não, bruto não, iludido não, perdido não.
Essa é a pegada para o ano de 2025. Dentre o mais, que o Orumilá Babaifá sempre venha, esteja nos caminhos de cada um de vocês, que Iemanjá seja o grande centro e a grande maternidade protecional que cada um de nós precisamos aqui residentes no Brasil, que essa seja a mãe que todos nós esperamos. Eu lembro quando eu estava no Candomblé, falaram assim, tinha uma das Iemanjás mais velhas de lá, ela estava afastada, quando ela chegou me dando todo carinho, ela falou assim, te falaram que Xangô é o filho mais mimado de Iemanjá? Eu falei, não falaram, mas eu fui o mais mimado da minha casa. Ela falou, porque você é filho de Xangô. Mas pode ter certeza que a mãe sabe e muito mimar quando o filho é filho. Por que Xangô tinha mais amor e carinho? Só porque ele tinha aqui na virada para a lua? Não. Porque ele escolheu viver ao lado dos pais. Fazia merda? Muita. Fazia besteira? Muita. Mas sempre procurou ser um bom filho. E quando não foi, carregou um peso por isso. Olha o vermelho e branco. Nós carregamos no pescoço. Xangô era vermelho e o branco, pelos erros que ele teve com seu pai, ele prometeu carregar o seu pai para todo sempre, pela vergonha da decisão que ele tomou errada. A emoção velha. A história é linda. Fazer de tudo por sua mãe Iemanjá. Se você for um bom filho para esse mundo, se você for um bom filho para esse Brasil, se você for um bom filho, uma boa filha para os seus pais, se você dedicar a dar mais amor dentro da sua casa, dar mais atenção, dar mais carinho, dar mais zelo, elevar a aquele ou a aquela que te ama e não aos que te gostam, tu vai ver como tuas ações vão fazer com que tudo mude nesse ano que poderia ser duro, mas rapidamente vai se transformar em Ire. Certeza disso. É só você não reclamar e começar a acessar tudo isso, desde já. E é por isso que carinhosamente eu quis deixar essa mensagem. Estou aqui, que eu não sei nem como é que tá as coisas lá em cima, está aí o meu bebê, meu filhão, mas sempre tem um espacinho para a gente dedicar algo ao próximo. Uma vez, quando eu vivi em São Paulo, eu aprendi uma coisa com uma pessoa maravilhosa que eu conheci e tenho saudades dela. Um grande homem. Ele virou e falou assim, meu filho, uma vez eu ouvi algo muito bonito e gostaria que você ouvisse. E eu sempre falo isso porque eu ouvi e são coisas boas que a gente não esquece, não só esquece, como não pode guardar para si. Tem que fazer a palavra seguir, porque é do bem. Então ele falava assim, faça algo em vida pela vida. Opa! Faça algo também, da mesma maneira como chegar. Faça algo pela vida, em vida. O que vai acontecer quando nós fecharmos os olhos, através do sagrado a gente tem uma noção, mas pode ser algo escrito pelo homem. Eu não tenho essa dúvida, mas muitos têm. Mas realmente nós não sabemos o que vai acontecer após o fechar dos olhos. Mas se eu posso fazer algo pela vida, em vida, eu já posso começar a praticar isso desde já. Já que eu vim falar de amor, de zelo ao próximo, de atenção ao próximo, de dedicação ao sagrado, e mais tudo que foi falado. E mais tudo que vai falar, eu vou esperar a minha cabeça negativa falar mais forte para eu começar a me perder? Botão do start estacionado. Dentre o mais, Araxê!